mandato como provedor do ouvinte a chegar ao fim, entendo que chegou a hora de, serena e tranquilamente, fazer um breve balanço destes 2 anos ao serviço dos ouvintes da Rádio Pública. Quando assumi funções, em 2010, dei conta da minha intenção de me empenhar na defesa intransigente do serviço público de radiodifusão. Um serviço público que, disse-o então e reafirmo agora com redobrada convicção, deverá ser exemplar e uma referência. Retomo aqui algumas das ideias que deixei expressas no meu primeiro programa e que, a meu ver, permanecem válidas, até porque as considerei como princípios orientadores da minha atuação. O serviço público de rádio tem de ser exemplar na qualidade e no rigor da informação que se quer livre, plural e independente. Tem de ser igualmente exemplar na programação dos seus vários canais, todos eles obrigados à prestação de um serviço público de qualidade. O serviço público de rádio tem ainda de ser um exemplo e uma referência pela qualidade dos profissionais que lhe dão corpo e voz. Estes, mais do que quaisquer outros, devem ter uma noção clara do serviço público que prestam, seja pelo correto uso da língua, pelo domínio global do meio rádio e por uma base cultural que lhes permita uma leitura esclarecida dos factos e das situações. O serviço público de rádio tem, enfim, de ser, também por força da lei, igualmente exemplar na qualidade de escuta, tanto em Portugal continental como nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E não só, mas já lá iremos. Infelizmente, porém, a Rádio Pública está hoje cada vez mais longe de poder cumprir estes objetivos. Explicito. Nos Açores e na Madeira, verificou-se recentemente uma redução dos tempos de emissão atribuídos às respectivas delegações regionais, com secundarização dos seus profissionais e óbvio prejuízo dos ouvintes das ilhas. Por outro lado, a nível geral, a falta dos necessários investimentos vai implicando insuficiências técnicas dos emissores e retransmissores da RDP, que deveriam, por obrigação de lei, assegurar uma cobertura integral de todo o território nacional, o que não acontece, prejudicando claramente o cumprimento dos objetivos e obrigações do Serviço Público de Radiodifusão. Mas, no essencial, registra-se também aqui, uma vez mais, uma situação de subalternidade da RDP relativamente à RTP, que, enquanto provedor, sempre fui referindo. Sabe-se que a RDP, Radiodifusão Portuguesa, foi uma escola e um escola de profissionais de rádio. Aqui se formaram os melhores profissionais, técnicos, jornalistas, locutores. Daqui partiram os nomes de referência que formaram e estiveram na criação de outras rádios e de outras televisões. Alguns deles ainda aqui permanecem. Outros, entretanto, foram chegando. Por um lado, trazem hoje uma maior preparação académica, mas necessitam sentir-se integrados numa cultura da empresa em que os valores que se exigem a qualquer média sejam o lastro desta rádio com história, uma história de muitas décadas e que dela se possam orgulhar. Apesar de todos frequentes vezes verem ignorado e subalternizado o seu esforço por quem dirige agora esta empresa mista. Isto, apesar de não existirem, como num passado recente, investimentos na sua formação e na sua dignificação profissional e humana. Mas, como de um balanço se trata, tenho de referir que o caso mais marcante verificado durante os 2 anos do meu mandato foi
é então designada suspensão das emissões em onda curta. Logo no primeiro programa sobre este tema, referi que o Serviço Público de Rádio deveria, também, continuar a ser referencial em qualquer parte do mundo onde existem comunidades lusófonas significativas, tanto de imigrantes, de trabalhadores temporários nacionais, como de cidadãos de outros países de expressão portuguesa. E também, neste caso, esses objetivos estão cada vez mais longe de serem alcançados. A suspensão da onda curta, dita como temporária, mas, como já se suspeitava e cada vez mais se confirma, uma intenção de extinção definitiva, colocou a rádio pública à margem da lei, no que ao contrato de concessão do serviço de público e à lei da rádio se refere. Desde o início, cumprindo a minha missão de provedor, dando voz às muitas centenas de protestos de ouvintes que me chegaram de todo o mundo, me manifestei contra esta proposta da administração, apoiada depois pelo ministro que tutela a comunicação social. As justificações adiantadas pela administração e subscritas pelo Sr. Ministro para a extinção da onda curta, pois é dessa intenção que se trata, mesmo que tal nunca venha a ser assumido, são, no mínimo, profundamente enganadoras. Argumentou-se, por exemplo, que se tratava de um meio de transmissão obsoleto. Então, por que razão os investimentos feitos por outras rádios internacionais de referência, como a BBC ou a Deutsche Welle, que não só não deixaram de emitir em onda curta, como foi propalado, como, inclusivamente, podem agora passar a beneficiar das frequências que a RDP foi perdendo ao deixar de emitir. E mais, várias outras estações de outros países passaram a ter tempos de emissão para os países onde transmitíamos e em português. Foi também dito que a tecnologia utilizada era cara e se encontrava completamente ultrapassada. Se quiser utilizar um neologismo hoje muito em voga, direi outra inverdade. Já que, ainda recentemente, em 2006, o centro emissor em ondas curtas de Pegões foi reequipado e modernizado, tornando-se um dos mais modernos do mundo. Argumentou-se também com os elevados custos das emissões. E também aqui estamos muito longe da verdade. O orçamento da Rádio e Televisão de Portugal para as emissões internacionais em onda curta era pouco mais de €500 mil por ano. Uma insignificância se considerarmos que o orçamento anual do Serviço Público de Rádio e Televisão é, segundo foi afirmado por mais de uma vez pelo mesmo Sr. Ministro, da ordem dos €300 milhões. Argumentou-se também que o número de ouvintes era muito escasso. Isto quando não existe, nunca existiu, qualquer estudo que sustente esta afirmação. E também se disse que, ainda assim, os seus poucos ouvintes podiam fazê-lo por vias alternativas, nomeadamente a internet, o que, na melhor das hipóteses, revela um desconhecimento absoluto da realidade. Estes e outros ainda mais falaciosos argumentos foram tema dos programas que fui realizando e também da minha ida por 2 vezes à Assembleia da República. Entendo e disse-o que o encerramento da onda curta é não só uma medida de insensibilidade social, mas uma afronta a todos os portugueses e lusofalantes espalhados pelo mundo. E é também, não tenhamos receio das palavras, um verdadeiro atentado contra a nossa cultura e a nossa língua. Mas não deixa de ser estranho que, um ano decorrido, e apesar de Conselho de Opinião, a Comissão de Trabalhadores, profissionais e ex-profissionais da empresa, os seus delegados sindicais, políticos de vários quadrantes partidários,
os ouvintes e, portanto, o provedor que lhes dá voz, todos serem unânimes em considerar esta decisão absurda, ela se mantenha inalterável até hoje. Quero crer que esta possa não ser ainda uma guerra perdida. E faço votos para que quem me suceda nesta missão não desista de lutar pela reposição da legalidade, em nome dos ouvintes e da afirmação da nossa diáspora, da nossa língua, da nossa cultura, do nosso papel no mundo. Pela minha parte, já só como cidadão, não vou desistir.